Bum! Estudos para concursos sobre Constitucional. Aqui eu vou ler umas questões, queridas questões, de Direito Constitucional para o TJ de São Paulo. Selecionadas pelos professores, queridos professores. Só que eu não vou fazer as questões, eu só vou ler elas. E as respostas. Constitucional. A coisa do Constitucional tem um artigo lá 92 do poder dos órgãos do Poder Judiciário. Aqui tem 5 questões sobre elas, né? Assinale a alternativa quando cai. Tipo, elas caem poucas vezes, mas às vezes caem. E são constituições simples, ou seja, quando a questão é do Poder Judiciário é a questão que era para dar, dada, né? Daí, assinale a alternativa que contempla o órgão integrantes do Poder Judiciário. É, são órgãos Supremo Tribunal Federal, Conselho Nacional de Justiça e tribunais de juízes militares. A coisa, agora que eu li isso, eu me lembro direitinho. A coisa aqui das coisas do tribunal, do artigo 92, só tem tribunal. Primeiro, os poderes judiciários tem os três tribunais principais, daí tem os três tribunais supremos, daí tem o Tribunal do Trabalho e o Conselho Nacional da Justiça e tem o militar também. Tipo, é assim, você pensa que todo tribunal, daí você lendo o treco, você acha que todos os tribunais são, mas tem alguns tribunais que não contam no judiciário, mas basicamente é só tribunal, né? O que não conta no poder judiciário é o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas não é poder judiciário. O Tribunal de Contas é do controle externo, ele é do poder executivo. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o órgão do poder. Na verdade, o Tribunal de Contas nem é poder executivo, ele é um poder sozinho, né? Assinale a alternativa que apresenta corretamente um órgão do poder judiciário. Daí aqui é tribunais e juízes militares. Juízes militares não contam, né? Essa coisa estranha de juízes serem contados como órgãos. Juízes são órgãos, tá? Estranho, né? Próxima. Bernardo é ministro do Supremo Tribunal Federal. Fátima é ministra. Vai. Daí, aqui é uma engraçada, né? Ele fala o nome de uma pessoa, mas você não precisa saber o nome, você só precisa saber o tribunal, né? Supremo Tribunal Federal é ministro do Supremo Tribunal Federal. Fátima é ministra do Tribunal Superior do Trabalho. Ministro Supremo, STF, TST. José é juiz e ministro do Tribunal de Contas da União, TCU. E Cícero é membro do Conselho Nacional de Justiça. É correto afirmar que e Cícero é membro do CNJ. Daí ele fala, daí pergunta, é correto afirmar que todos trabalham no Poder Judiciário. Só que isso está errado. Só que o problema é que essa pergunta aqui tinha vários, todos trabalham no Poder Judiciário. E aqui tem aquela coisa que eu comentei, né? O Tribunal de Contas não é do Poder Judiciário, ele é um controle externo, um poder independente. Daí está escrito aqui, a resposta certa é: todos trabalham no Poder Judiciário, menos o cara que se chama José Luiz, do ministro do Tribunal de Contas da União. Esse cara não é do Poder Judiciário. Próxima questão. De acordo com a Constituição Federal, são órgãos do Poder Judiciário e têm jurisdição em todo o território brasileiro: os STF, Supremo Tribunal Federal, STJ, Supremo Tribunal de Justiça e o TST. TST é o que eu mais esqueço, né? TST. Tribunal Super Tarântulas. Tribunal das Super Tarântulas. Tribunal das Super Tarântulas. STJ. Super. Alguma palavra com T. Super Tarântulas. Super Tarântulas da Justiça. Super Tarântulas. Super Tarântulas. Uma palavra com J. Super Tarântulas Jacarés. Super Tarântulas Jacarés. Super Trator Jacaré. Super Trator Jacaré. E o STF. Super Trator Felino. Super Trator Felino. Super Trator Felino, Super Trator Jacaré e Super Trator Felino, Super Trator Jacaré e STJ. Não, STST. Trabalhadores Super Tarântulas. Não. Caraca, difícil. E última pergunta do Poder Judiciário sobre o Poder Judiciário está sendo correta. O Supremo Tribunal Federal e os Tribunais Superiores têm jurisdição em todo o território nacional. E tem sede lá no Distrito Federal, tá? STF e Tribunais Superiores estão lá no... tem visão em todo os trecos nacional.
E assim, com 5 minutos, 5 questões de órgãos do Poder Judiciário. Legal. Próxima questões sobre administração pública. Essa aqui é o que tem mais questões. Não, vou pular a administração pública e para o que tem menos questões ainda. Eu quero ir na ordem de menos para menos. Então, primeiro a ordem vai ser. Primeiro foi o Poder Judiciário, depois o Nacionalidade, que tem 6 questões, depois Direitos Sociais, que tem 7 questões, depois Direitos e Deveres Individuais, que tem 21 questões. Legal. Vai. A nacionalidade está lá no artigo 67, né? Daí as questões é sempre dos carinhas que podem ter trabalhos de vice-presidente, presidente da República, presidentes dos poderes mais poderosos do Brasil e os carinhas da defesa, né? Junto com as questões do carinha de onde o carinha nasceu, se ele é nato ou ele é naturalizado. Naturalizado tem duas diferenças, né? O cara que nasceu em um país que fala português e o carinha que viveu aqui por uns 8 anos, 15 anos. Acho, tipo, eu sempre penso que era 10 anos, mas na minha cabeça de erros, eu tô falando, tá aparecendo a imagem de 15 anos. Sim, é 15 anos que tem que viver aqui, sem fazer crimes comuns, antes da naturalização. E o nato é o carinha, daí o nato é só pensar em duas coisas, né? O nato primeiro tem que ser filho de brasileiro. Filho de brasileiro. Daí, quando aparece o filho de brasileiro, tem duas opções. O primeiro, ele nascer de um brasileiro que está em outro país, só que ele trabalha para o Brasil. Ou ele nascer de. Ou ele nascer de dois pais brasileiros, que é sangue também. Mas daí, nesse aqui, é só opcional. Se o cara quiser ele vir para o Brasil, ele pode opcionar para ser brasileiro. E o segundo é o nato que nasceu no Brasil. Então é sangue e terra, né? Vamos lá. Questão? Vamos ler as questões, né? Enviar as respostas. Da extradição, daí sobre o conteúdo de extradição. Esse aqui, na verdade, não cai muito, não. Mas a extradição é que o nato, basicamente, quando cai, eu ainda não li a pergunta, mas quando cai o nato não pode ser extraditado, só o naturalizado que pode ser extraditado. Mesmo se for um crime político, não pode ser extraditado. No tocante à extradição de brasileiros, a Carta Magna estabelece, CF, é vedada para os natos e permitida para os naturalizados, certo? Por crimes comuns praticados antes da naturalização ou por comprovado envolvimento de tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Daí o extra disso aqui é que os naturalizados são os únicos que podem ser extraditados, mas eles só podem ser extraditados por um crime que foi antes deles serem naturalizados, ou seja, no período dos 15 anos antes deles serem naturalizados. Daí os crimes são crime comum ou crime de tráfico. Esses dois fazem a pessoa poder ser de nato extraditada. Daí o terceiro ponto é que as pessoas não podem ser extraditadas por crime político. Próximo. Sobre a nacionalidade, é correto dizer, um naturalizado poderá ser senador do deputado federal. Ou seja, essa aqui era uma questão de carinhas que são dos trabalhos que só podem ser de natos. Sabendo disso, você ia cancelar as coisinhas que ia ter aqui as opções do presidente, o vice-presidente, o presidente do STJ, Supremo Tribunal Federal, do Congresso Nacional, esses presidentes e os caras da defesa. Daí ia ter cancelando tudo e você ia encontrar um cara que não precisa ser nato, que é esse aqui. Sendo andor, pode ser nato ou naturalizado, deputado federal pode ser nato ou naturalizado. Nos termos descritos na Constituição Federal, são brasileiros natos os estrangeiros de qualquer nacionalidade residentes na República Federativa do Brasil, mais de 25 anos. Caraca, comecei a ler a resposta, as perguntas alternativas ao invés da resposta. Vai. Nos termos restritos da Constituição Federal, são brasileiros natos. Tipo, essa aqui é a primeira que eu li. Estrangeiros. Apareceu estrangeiro, já não é nato, né? Nada a ver. Vamos lá. Natos são os nascidos do estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja no serviço da República Federativa do Brasil. Ou aquela segunda opção que eu falei, que mesmo que eles não estejam a serviço, quer dizer, a coisa aqui é que se eles estiverem a serviço, eles são automaticamente registrados como brasileiros. Automático. Mas se eles não tiver a serviço,
Daí tem duas opções. O cara pode ir para o Brasil e pedir a se virar nato brasileiro, ou ele pode, ou se os pais podem, quando ele é ainda criança, eles podem ir numa repartição brasileira e mandar ele ser registrado como nato. Próximo, considere a seguinte situação hipotética. Marlon, brasileiro nato, é jogador de futebol. Em função de sua profissão, foi transferido para jogar na Ucrânia. Alguns meses após sua chegada ao time ao qual está vinculado, exige que ele se naturalize ucraniano como condição de permanência, jogando em cumprimento de seu contrato de trabalho. Ah, me lembro disso. Me lembro disso. Tem questões de, às vezes, disso. Muito pouca, mas tem. Que é o carinha. Isso aqui. Na verdade, eu acho que não tem muita questão disso aqui, é mais que os professores sempre comentam isso, né? A coisa é que um brasileiro nato não perde a naturalização de nato dele se o país que ele tem que ele se naturalizou for. É que assim, quando você se naturaliza em outra treca, você perde o nato do seu país antecedente. Sacou? Você perde a sua naturalização do seu país que você nasceu. Mas aqui no Brasil, eu não sei no caso dos outros países, né? Não importa. Mas no Brasil, você não perde a sua brasileiralidade se você estiver trabalhando para se você for obrigado por legislação do país exterior. Obrigado, não perde a naturalização. Daí, continuando a pergunta, nesse caso específico, a respeito de quanto é disciplinado na Constituição Federal, acerca do direito da nacionalidade, correto afirmar que Marlon manterá a nacionalidade brasileira e também terá a nacionalidade ucraniana, tratando-se de caso de dupla nacionalidade, uma vez que a aquisição da nacionalidade decorreu de uma exigência como condição de exercício de seus direitos na Ucrânia. A próxima questão, nos termos da Constituição Federal, é privativo ao brasileiro nato o cargo de oficial de Forças Armadas. A coisa é esse aqui, né, de novo, explicando, os termos da Constituição de brasileiros natos, basicamente é todas as coisas que são importantes para a defesa. Ou seja, qualquer pessoa oficial de militar, oficial, que seja da defesa marinha, da defesa aeronáutica ou da defesa militar terrestre, oficial de qualquer um desses poderes e os superiores disso, são tem que ser nato para ter esses trabalhos. Depois tem os carinhas que são importantes para organização do país, né? O presidente do executivo, o presidente do judiciário, o presidente do legislativo. Esses caras importantíssimos. E próximo aqui, questão são brasileiros natos. Daí tem umas opções aqui. Os nascidos de estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira. Aquela que apareceu na pergunta anterior. Desde que registrados na repartição brasileira. A coisa que eu falei. Competente que venham residir na República Federativa do Brasil. E daqui, a segunda opção, optem em qualquer tempo desde que atingida a maioridade pela nacionalidade brasileira. Legal, acabou as questões de nacionalidade. Perfeitinho, todas as questões responderam todas as questões de nacionalidade. Próxima, direitos sociais. Só tem 7 questões. Perfeito, 7 questões. Das questões de direitos, não é de nacionalidade, quer dizer, essas aqui são os direitos sociais. Descrições de direitos sociais estão lá no artigo 6 e 7, eu acho, e fala das coisas dos trabalhadores. E falam dos direitos de trabalhadores, rurais e básicos, daí tem as súmulas do parágrafo extra dos domésticos, daí tem um comentário dos servidores que estão lá no artigo 37 e 38, num parágrafo também. E também tem o. Fala um pouco dos aposentados e. Direito da maternidade. E o que mais? O que mais? Ah, e desapropriação. Isso aqui é o que mais cai disso aqui. São a desapropriação e os direitos dos trabalhadores, né? A desapropriação que é necessária. Tem os casos de perigo público e a mesma coisa. Vamos lá. Assinale a alternativa correta a respeito dos direitos constitucionais dos trabalhadores urbanos e rurais. A proteção do salário deve ser garantida na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa. Crime, retenção dolosa de salário. É um dos crimes também, conta isso como um crime que aparece na TJ, basicamente o de retenção de coisa previdenciária, é crime também. São considerados direitos sociais na Constituição Federal Brasileira, igualdade de direitos entre trabalhador com vínculo empregatício permanente ou trabalhador avulso. Igualdade de direitos, trabalhador avulso e vínculo empregatício. Ah, acabou de ativar o ventinho.
do, do laptop. Nos termos da Constituição Federal, é correto afirmar que são, entre outros, o direito social, o transporte. Não, são direitos sociais, segurança, proteção e maternidade, a proteção à maternidade e moradia. Tratado de Direitos, próxima questão, Tratado de Direitos Sociais, a Constituição Federal determina que é vedada a criação de mais de uma organização sindical em qualquer grau e representativa de categoria profissional ou econômica no mesmo uma base territorial que será definida pelos trabalhadores e empregados interessados não podendo ser inferior à área de um município. Isso aqui é interessante, porque tem várias questões sobre essa coisa aqui que ficam pegando, colocando pegadinhas, coisas que você não presta atenção. É tipo, que os sindicatos, tipo, elas não caem nessa coisa do direito assim, nos direitos sociais, mas os sindicatos podem fazer a proteção dos direitos individuais e direitos coletivos. Os dois, né? Mas principalmente os direitos coletivos. E também não pode ter mais de um sindicato, só pode ter um dois do mesmo treco. Com a próxima questão, com relação aos direitos sociais previstos na Constituição Federal, assinale a alternativa, que tenha corretamente um direito dos trabalhadores urbanos e rurais. A indultabilidade do salário, salvo o disposto na Convenção do Acordo Coletivo. Legal. Indultabilidade do salário. A Constituição Federal, no que diz respeito aos direitos sociais, determina que aos trabalhadores urbanos e rurais é assegurada a proibição de distinção em trabalho manual, técnico, intelectual ou entre profissionais respectivos. Próxima questão. A Constituição Federal determina a idade mínima para o exercício das atividades laboral é de 14 anos, salvo na condição de aprendiz sendo. Ou seja, a Constituição Federal determina que não pode ter trabalhadores menores de 14 anos. Essas às vezes caem, mas cai muito pouco também. Tipo, quando essa caso aqui cai, normalmente é só uma questão sobre a coisa errada. Bom, os trabalhadores de 14 jovens só podem ser aprendizes de 14 anos. E é proibido o trabalho noturno para esses adolescentes por causa menores de 18 anos, por causa que isso afeta o. Já tem todos os estudos, é totalmente comprovado, não tem como recusar essa assertiva que eu vou dizer. Trabalho noturno afeta a evolução psicológica e mental, psicológica, mental e ainda também a física das crianças. Elas têm que dormir, é extremamente importante isso, para que elas cresçam saudavelmente. Se elas não tiverem isso, elas podem ter problemas mentais, problemas de saúde e problemas de tudo, né? Muitos problemas. Legal. Acabamos com os direitos sociais. Agora, o segundo ponto era os deveres individuais e coletivos. Essa aqui parece que eu fiz essas questões aqui. Então eu posso comentar as quatro. Parece que eu só errei quatro delas. Deixa eu ver. A primeira aqui, no tocante aos direitos e garantias fundamentais, a Constituição Federal dispõe que as associações podem ser criadas independentemente de autorização e não podem sofrer interferência estatal no seu funcionamento. Legal isso. A questão que eu tinha falado era somente pode ter suas atividades suspensas por decisão judicial transitada em julgado. Daí essa coisa aqui é transitada em julgado, sentença judicial somente podem ser. Com essa coisa aqui, comentário de questões de concurso, é que somente quando tem somente ou todas, normalmente as questões estão erradas. E essa aqui estava errada mesmo. O que está errado é que essas coisas agora que eu me lembro, os sindicatos podem ser não, eu só me lembro que o professor disse duas coisas. Tem o sindicato, assim. Daí esse sindicato pode ser desfeito ou suspenso. Duas coisas. Daí as duas tem que ter um transitado em julgado. Não. Essa aqui que está falando deve estar errada por causa que assim, para ser desfeita o sindicato, primeiro tem o pedido lá, não precisa ser transitado em julgado, e segundo, transitado em julgado. O problema é que eu não estou lembrando a primeira coisa que tem que fazer. Só pode ter uma suspensão por decreto, sei lá. Vamos ao próximo. A próxima que eu errei antes, né? Quarto, considere a seguinte situação hipotética. A empresa X Company, empresa constituída no município de Campinas, identificou que a composição de seus sócios
está incorreta no banco de dados da Prefeitura de Campinas. No entanto, após solicitar a correção dos dados em questão mediante pedido administrativo formal, a Prefeitura se recusou a efetivar a correção, indicando que não se trata de informação relevante que demande serviço administrativo para corrigi-la. Neste caso, a partir dos remédios constitucionais trazidos pela Corte Constitucional Brasileira, é correto afirmar que a empresa X Company poderá implementar habeas data. Habeas data é sobre direitos de informação, né? Que é o caso aqui. Eu tinha escolhido para implementar o mandato de segurança, por causa que eu considerei essa afirmação aqui como uma falta do direito do princípio do direito de publicidade aqui, mas é um habeas data, pugnando os dados relativos à sua empresa. Isso aqui é habeas data porque habeas data é pessoalíssimo e é, ó, daqui, ó, é da própria empresa. A empresa quer que as informações que estão lá sejam corrigidas. Habeas data que dados relativos à sua empresa sejam devidamente corrigidos, uma vez que é a titular do direito da informação protegida pelo texto constitucional. Próxima questão que eu errei, antes de ler as outras questões. Com relação aos rates constitucionais. O que são rates constitucionais? Essa coisa nunca cai mais. O habeas data, rates deve ser, já que está falando aqui de ação popular, habeas data, mandato de segurança, mandato de injunção e habeas corpus. Tipo, todas as opções têm um mandatinho de proteção. RITs deve ser mandatinho de proteção do constitucional, né? Já que estão aqui, eu vou comentar, né? O habeas corpus, se eu conseguir me lembrar, o habeas corpus é para a proteção quando uma pessoa se sente lesada ou em perigo, ela pede um habeas corpus para ser protegida. O habeas data é para quando a pessoa está com o seu direito de informação zoado. Por exemplo, se o cara está com o nome sujo, mas o nome dele não devia estar sujo, ele pede um habeas data de proteção para o cara corrigir isso aí, né? Depois tem o mandato de segurança e o mandato de injunção e a ação popular. Esses aqui é o caras que eu esqueço bastante porque eles não aparecem e não são tão simples, né? Na verdade eles são simples, só que eu só esqueço as coisas deles. A ação popular é quando povo mesmo. Popular, povo. Se você quer uma coisa, pense no povo. Povo, a ação popular é do povo. É quando o povo quer fazer alguma lei ou emendar alguma lei. Daí eles pedem uma ação popular e pede uma quantidade de percentual da população do município, estado, que eles que eles peçam essa ação, né? Daí como pode com isso pode começar uma lei de ação popular. Depois tem o mandato de segurança e o mandato de injunção. Deixa eu ver qual que é mesmo. Um deles é para proteger um direito líquido e certo que alguma lei está sendo quebrando. E o mandato de. Tem outro que eu não tenho nem ideia. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não sei, não consigo pensar no que é o mandato de segurança e o mandato de injunção. Eu acho que o mandato de segurança é o de quando tem uma lei que está quebrando um direito legítimo e certo pela Constituição Federal, né? Vai, deixa eu ler a questão certa agora. O habeas data é meio adequado para assegurar o conhecimento de informação relativas à pessoa do impetrante, constantes em registros de bancos de dados das entidades governamentais ou de caráter público e ou de retificação de dados quando não se preferirá fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou transitado. Próxima questão que eu errei. Conforme o texto constitucional sobre o habeas corpus e habeas data, mandato de ação e mandato de segurança é correto afirmar. Conceder-se-á mandato de injunção sempre que a falta, olha aqui que bom que está aqui, né? A falta de norma regulatória torna inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade e à soberania e à cidadania. Né? Então, eu estava totalmente errado. O mandato de segurança não é aquele coisa de quebrar, que tem alguma coisa que está quebrando os seus direitos da Constituição. É um mandato de injunção. Agora vamos ver as coisas legaisinhas que estavam certas que eu acertei. Segundo a Constituição Federal, poderá ter direito à fiança aquele que cometer, dentre outros, o crime de culposo contra a vida. A coisa. Sabe o que é fiança? A fiança é um meio vexatório de pagar as suas contas.
os seus crimes. Um meio extra de pagar os seus crimes. Só que tem crimes que tem fiança e tem crimes que não tem fiança. E basicamente para separar eles é os crimes que são perigosos, são crimes contra a vida ou os crimes não contra a vida. Nos casos aqui e são crimes extremamente dolosos. Tem aqui nos casos aqui o racismo não tem fiança, é um crime doloso, né? É um crime hediondo. O tráfico ilícito de entorpecentes é um crime droga. Tem essas coisas, né? De saber qual é o crime hediondo, qual é o crime. Nem vou tentar lembrar agora. O terrorismo tem fiança, não tem fiança e o hediondo também não tem fiança. Daí o único caso aqui era o culposo contra a vida. Nesse caso aqui, já que é culposo, ou seja, o cara não tinha a intenção de machucar alguma pessoa. Esse aqui não é um crime de ódio, né? O hediondo, ele é considerado um crime que pode ter fiança, né? A fiança é tipo a multa que o cara paga para se pagar os seus crimes. Depois de alguém, próxima, não pode de alguém necessitar proteger um direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando responsável pela ilegalidade ou abuso de poder pela autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício das atribuições do poder público, a ação correspondente prevista no texto constitucional da Constituição Federal a ser ajuizada é o mandato de segurança. Ué, isso aqui não é a mesma coisa do mandato de execução? Agora eu não estou entendendo. Então eu estava certo no mandato de execução ou não estava? Vai, vamos ler de novo. Necessitar proteger um direito líquido e certo, não amparado no habeas corpus ou habeas data. Ou seja, você tem um direito, mas só que não é um direito, você quer proteger um direito seu. Só que não é um direito de proteção do seu corpo ou um direito de proteção de sua informação. Daí, ou seja, se os direitos extras são protegidos pelo habeas data. Quando responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for a autoridade pública ou agente de pessoa jurídica. Você está protegendo um direito seu, só que a pessoa que está quebrando o seu direito é a própria poder público. CQI, o agente de pessoa jurídica, exercendo a proteção do poder público ou a ação correspondente prevista na Constituição Federal a ser ajuizada. Tá. E agora voltando lá naquele que tinha a mandado de execução. Conforme se estabelece, vamos considerar-se a mandado de execução sempre que a falta da norma regulatória inviável o exercício dos direitos e das liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania. Saquei. O mandato de instrução não precisa de lei, mas o mandato de instrução tem que ter uma lei que está quebrando seus direitos. Tipo, eles criaram uma lei em que os carinhas não podem mais transitar. Tipo, os negros não podem mais transitar num lugar lá, um município lá, loucão, fez uma lei mó racista, né? Daí você vai lá e pede um mandato de instrução para corrigir esse problema, né? Desses caras loucões. Né? Que nem um monte de carinhas lá das câmaras querem fazer leis louconas, né? Ou seja, corrigir normas. E no mandato de segurança não tem normas e você está sendo atacado pelo próprio poder público. Legal. Vamos voltando. O próximo é sobre associações. A respeito das associações, a Constituição Federal estabelece que ninguém poderá ser compelido a associar ou permanecer associado, né? Essa compelição. Ninguém poderá, está escrito na Constituição Federal. Próxima questão. A partir do quando é previsto no texto constitucional federal de 1988, na alternativa que apresenta corretamente o texto constitucional relativo aos direitos e deveres individuais e coletivos. Aqui, ó. A lei considera crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática de tortura, tráfico ilícito ou de entorpecentes, drogas afins, terrorismo ou erros definidos como crimes hediondos por eles respondendo os mandantes ou os executores que podendo evitá-los omitirem. Ou seja, primeiro ele fala quais são os crimes inafiançáveis e insuscetíveis, depois ele fala que não importa onde você esteja nessa parte desses crimes, você é responsável. Ou seja, o que não fala nada, o que emite, o que omite, o que evita. Então, de novo, a lei considera crimes inafiançáveis e insuscetíveis. Inafiançáveis, ou seja, não dá para pangar, que são aqueles crimes que estava lá, né? Naquela outra pergunta que eu li, que tinha o culposo, que é o, vamos lá, de novo, inafiançáveis e insuscetíveis à fiança. Tem o terrorismo, tem o drogas ilícitas, tem o racismo e tem o hediondo. 4 básicos. Graças à anistia também. Daí o extra desses crimes aqui é suscetível de graça ou anistia. Ou seja, não podem ser perdoados. A prática de tortura, tráfico ilícito,
de drogas afins, terrorismo e definidos como crimes hediondos ou por eles, podendo os mandantes, os executores que podem evitá-los omitirem-se. Daí que o extra, o racismo não está aqui. Mas a coisa é que o racismo, se lembra que tem os crimes inafiançáveis e tem os crimes inafiançáveis e suscetíveis, ou seja, tem dois módulos de crimes. Daí, pelo que tem até uns teclados, tem até umas tabelinhas que os professores falam e ficam passando, né? Próxima questão. A Constituição Federal, no que diz a respeito dos direitos e garantias fundamentais, disciplina que ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória com ou sem fiança. Legal. Nos termos da Constituição Federal, a lei regulará a individualização e a pena da pena e adotará, entre outras, a seguinte: perda de bens. Perda de bens. Perda de bens. Nos termos da Constituição Federal, a lei regulará a individualização da pena. Ou seja, tipo, uma pessoa, as coisas são a individualização da pena, é só que depende do pessoa, né? Tipo, um homem, ser homem ou mulher, ser jovem, ser criança ou não ser criança, ser rico ou não ser rico, e também se sobre a ação do crime, se é um crime doloso, se é um crime pequeno, se é um crime contra a vida, se é um crime contra a administração pública, se é um crime contra a justiça, todas essas coisas vamos fazendo uma escadinha, um gráfico de linhas, que vai escolhendo as opções para chegar no crime certo. E daqui, sobre as penas que tem, uma delas é a perda de bens, que normalmente é acusada quando é um crime contra a administração pública em que o pessoal estava roubando de outra pessoa. Mas também tem isso no particular também. No tocante aos direitos e às garantias fundamentais da Constituição Federal, essa aqui é que eu li primeiro, né? Podem ser criadas independentemente de autorização e não podem ser interferências estatal. Próxima questão. Já cansei, quer dizer, essa aqui foi a única que eu fiz, eu acho. E agora, vamos só ler lei seca mesmo. Eu não vou mais ler as questões e comentar. Só lei sequinha aqui. São as questões, essas últimas dos direitos. Depois a gente vai para as últimas questões da administração pública, que é o artigo 37, 38, 39 e 40, né? A Constituição Federal assegura-se que, além dos atos necessários ao exercício da cidadania, na forma da lei, são gratuitas as seguintes ações. O habeas corpus e a habeas data são gratuitos. Próxima. Arcoliano é cidadão estrangeiro residente no Brasil e buscou obter administrativamente informações relativas à sua pessoa constantes nos arquivos de prefeitura. Mas esta se recusou a fornecer as informações solicitadas. Nessa situação hipotética e nos termos da Constituição, dispõe a Constituição Federal, corta afirmar que Herculiano poderá empreitar habeas data para obter judicialmente as informações pretendidas. Ou seja, aqui é uma questão que o carinha colocou, que o carinha é estrangeiro, para fazer o cara pensar que o cara não tinha direito às informações. Mas isso está totalmente errado. Se as informações, o problema da coisa do habeas data é que, e o direito a informações é que a informação está dentro do banco de dados público. E se está no poder de dados público, todos têm o direito a ter essa informação corrigida e ter acesso a essa informação. Então, o carinha poderá implementar uma habeas data para obter judicialmente as informações pretendidas, mesmo ele sendo um cidadão estrangeiro. Próxima questão. José, funcionário público municipal, vem sofrendo ameaças de violência e coação ao seu direito de liberdade de locomoção. Daí ele pode abrir o escala, né? Vamos ver o que é essa questão. Por parte do seu chefe imediato, que está agindo com abuso de poder de forma totalmente ilegal. No caso, tendo em vista que dispõe a Constituição Federal, José poderá impetrar habeas corpus. Era certo. De acordo com a disciplina a Constituição Federal, em relação aos direitos e deveres individuais e coletivos, assinala a alternativa correta. É assegurada a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo à fonte quando necessário ao exercício profissional. Legal. A respeito dos direitos fundamentais com base na Constituição Federal e na jurisprudência do STF, assinala a alternativa correta. A adoção de a adoção de ações afirmativas não é incompatível com o princípio da igualdade. Ações afirmativas são coisas que dão... Esse aqui é legal. Ações afirmativas são ações que ajudam as pessoas que têm problemas sociais por causa da próprio Brasil, né? Tipo, as pessoas negras, as pessoas LGBT, as pessoas com deficiência, que têm dificuldades a acessos a certos direitos por causa das próprias políticas públicas outras, né?
Daí, as ações afirmativas são ações que são feitas pelo próprio poder público para ajudar essas pessoas, tipo as cotas de concursos públicos e de faculdade. Legal. Próxima questão. Eu tinha falado que não ia comentar, mas eu acabei comentando, né? A respeito das habeas corpus, é correto afirmar que, na condição de particular, poderá um membro do Poder Judiciário interpor a ação, desde que não se refira à situação já sujeita à sua apreciação. Legal. Próxima questão. Considera que já se fez estrangeiro residente no Brasil há 4 anos tenha solicitado formalmente perante a Prefeitura de Rondônia que lhe fosse permitido alterar seus dados pessoais registrados na referido órgão, mas um de seus sobrenomes estaria incorreto. A Prefeitura da Rondônia, no entanto, indeferiu ao pedido de Joseph, sob o fundamento de que, por não se tratar de brasileiro, não havia necessidade de que seus dados pessoais estivessem integralmente corretos. Ou seja, como viu nas questões anteriores, isso aqui está totalmente errado. Ele tem total direito de habeas disso. Nessa hipótese, caso não concorde com a situação mencionada, a partir da disciplina constitucional sobre os remédios constitucionais, Joseph poderá implementar um habeas data, que é um remédio constitucional destinado a qualquer pessoa, física ou jurídica. Se lembra que nas questões anteriores tinha aparecido uma pessoa jurídica que era nos bases de dados delas, que tinham recusado, nacional ou estrangeira, para assegurar a retificação de seus dados pessoais, vez que se encontrar no banco de dados públicos. Próxima questão. Estão entre os direitos e deveres individuais e coletivos, nos termos da Constituição Federal, a concessão de habeas corpus para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, também a alteração constante do registro de bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Ou seja, tem que ter caráter público ou pode ser parte pública, tá? A ação constitucional que visa anular, próxima questão, a questão constitucional que visa anular o ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, a moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e de ônus de sucumbência, denomina-se ação popular. Legal. De novo, ação constitucional que visa anular o ato lesivo ao patrimônio público ou à entidade que o Estado participe, a moralidade administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio público, histórico ou cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e de ônus de sucumbência. Legal. Ação popular é para proteger o seu patrimônio, as suas coisas, a coisa pública. Proteger a coisa pública, tipo um museu, né? Ou uma estátua. Com relação aos direitos e deveres individuais e coletivos previstos na Constituição Federal, assinale a alternativa correta. Não haverá prisão civil por-se de vida, salvo ando responsável pelo inadimplemento de obrigação tributária. Acabei lendo as alternativas além de questão errada, certa. Com relação aos direitos e deveres individuais e coletivos, direitos individuais e coletivos, né? Artigo 5, né? Coletivos previstos na Constituição Federal, assinale a alternativa correta. É assegurado a todos os acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário o exercício profissional. Próxima, nos termos da Constituição Federal, entre outros, é assegurado entre os direitos e garantias fundamentais a gratuidade dos atos necessários ao exercício da cidadania na forma da lei e das ações de habeas corpus e habeas data. Legal. Próximo. Aqui não teve muita questão. Eu estava lendo as coisas certas. Direitos individuais e coletivos. Estranho. Por que será que os não colocaram as questões daqueles direitos individuais, daqueles 70 direitos individuais do artigo 5? Para terminar, chega às 26 questões do direito administrativo, que também é direito constitucional, que está lá no artigo 37, 38 e 39. Que difícil. Difícil, né? Vamos lá. Seca para ser mais rápido, porque já está 40 minutos aqui, né? A Constituição Federal prevê, dentre outras seguintes sanções, pela prática de atos de improbidade administrativa, a perda de função pública e indisponibilidade de bens. Também está lá na 8429. Nos termos da Constituição Federal, a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, do Estado, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, o LIMP. Assim, é correto afirmar que os cargos de emprego de funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como os estrangeiros na forma da lei. Legal, estrangeiros também. Próxima. O senhor X foi aprovado em concurso público e nomeado para exercer cargo de provimento efetivo após 3 anos de efetivo exercício, de que a estabilidade poderá perder o cargo apenas em razão da decisão em processo administrativo que lhe tenha sido assegurada pela defesa. O cara sempre tem, depois da estabilidade, ele só pode ser demitido depois de ampla defesa e por um processo administrativo disciplinar, né? Nos termos da Constituição Federal, a respeito da administração pública, é correto afirmar que a lei disciplinará da forma
as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulando, dentre outras, as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral, assegurando a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e a avaliação periódica externa e interna da qualidade dos serviços. Próxima, é correto afirmar que a Constituição Federal vê da acumulação remunerada de cargos públicos, prevendo como uma das hipóteses de exceção quando houver compatibilidade horário de dois cargos de professor. Né? A Constituição, essas aqui são as que mais caem, né? Da Constituição Federal da Administração Pública, que é a incompatibilidade, acumulação e incompatibilidade. Daí ele lá na Constituição, droga, eu estou comentando de novo. Na Constituição tem as hipóteses de acumulação. A acumulação é só dois professores, dois técnicos científicos e ou médico com técnico científico, ou médico médico. E só pode ter isso. Também tem aquela coisa dos vereadores, também. Poderes dos trabalhos de órgão público político. Próxima, sobre os servidores públicos, a Constituição Federal de 1988 afirma que o servidor público estará estável, perderá o cargo em virtude de sentença judicial trajeitada e julgado. Legal. Aqui, nessas coisas, parece que não apareceu ainda, mas vai aparecer, tem as coisas que ele volta, né? A redistribuição, a reconfiguração, a recuperação, vai. Considerando o texto disposto na Constituição a respeito da administração pública, assinale a alternativa correta. Somente por lei específica poderá ser... Não. A correta é a lei disporá sobre os requisitos e restrições ao ocupante do cargo de emprego de administração direta e indireta que possibilita o acesso à informação privilegiadas. Legal. Sobre o regime jurídico constitucional aplicável ao servidor público da administração fundacional, no exercício do mandato eletivo, é correto afirmar que, em se tratando de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego ou função. Próxima, conforme disciplina pela Constituição Federal sobre a organização do Estado, é correto afirmar que o prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável por igual período, ou seja, 4 anos. O artigo 37 da Constituição Federal garante ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. Legal, né? As próximas questões devem ser sobre o teco de previdência, né? Previdência própria, RGPS, tipo, as pessoas em comissões estão no RGPS, tá? Já 42 minutos, né? Loucão. Muito tempo. Ih, travou. É isso que dá de coisas demais. Os professores ficam comentando das coisas que mudaram em 19 e 2020 e não sei do que. Ou seja, vê as specs. A coisa que eles ficam comentando é a coisa da administração pública, lá no artigo 40, que tem uma súmula do... um parágrafo de... Não lembro. Tá travando o computador. Próximo. Vamos lá. Enquanto observava as ações desenvolvidas na secretaria do CI, eu não sei que tipo de secretaria é essa, o diretor Clayton presenciou comentários depreciativos de tratamento desrespeitoso por parte de alguns servidores a um município, ou seja, uma pessoa do município. Conforme o descrito na Constituição Federal, artigo 37, a administração pública direta e indireta de qualquer poderes da União, dos Estados e Distritos Federais dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Que pergunta mais estranha, né? Tipo, os princípios já é extremamente fácil, né? Seria interessante. Essa aqui seria muito mais difícil. E é com certeza uma das pegadinhas que às vezes eles colocam nos concursos. Eu já errei essas questões. De que princípio os carinhas que estão sendo descorteses e desrespeitosos com municípios estão falando. Primeiro, não é legalidade, porque é só legalidade quando é da lei, né? Não é publicidade, porque publicidade tem a ver com publicar no diário oficial os atos do poder público. A eficiência também não, porque é sobre se os caras estão trabalhando direito. Também não é impessoalidade,
Quer dizer, daí essa aqui ela pode ser confundida com impessoalidade e moralidade, né? Mas o principal é que esses estão respeitando o crime, o princípio da moralidade, que é que moralidade normalmente é confundido com ética, porque é quase a mesma coisa, né? Moralidade é tratar as pessoas com respeito, praticamente isso. E a impessoalidade é não fazer individualismos, tipo, se você conhece uma pessoa, tratar ela de jeito diferente. Não, você tem que tratar ela do mesmo jeito com o poder público, porque você, quando está trabalhando com o poder público, você não está representando você mesmo, você está representando o poder público e por causa disso você não pode ter privilégios das outras pessoas, esse tipo de coisa. Isso é até crime. Droga, eu fico comentando sem parar. São estáveis após 3 anos do efetivo exercício os servidores nomeados para o cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público, conforme a Constituição Federal, artigo 41. Perderá o cargo mediante processo administrativo que lhe seja assegurado ampla defesa. Esse aqui é o certo. Na escola X, diante do conjunto de denúncias de corrupção contra representantes políticos, a comunidade escolar decidiu debater o tema da administração pública. A discussão começou pela leitura do artigo 37 da Constituição Federal, o qual estabelece que a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, Estados, Distrito Federal e municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, possibilidade e eficiência no que se refere aos códigos cargos públicos. Ele fala de aqui de um inciso XVI ou inciso 16, ou seja, a verdade é que eu sei o que estão no artigo 37, mas eu não sei o que estão escrito qual é a numeração dos artigos, né? Mas seria, se o cara soubesse exatamente o que está escrito no artigo 16, ele já saberia isso aqui de cara. O artigo 16 diz: quando houver compatibilidade de horários, admite-se a acumulação remunerada de cargo de professor e de outro técnico científico. É correto afirmar. Na verdade, eu me lembro que agora há pouco eu tinha falado que pode ter acumulação de cargos de técnico científico, 2 cargos de técnico científico, mas eu acho que não. O técnico científico só pode ter um. A coisa é que o técnico científico é o extra. Ele, tipo, um médico pode ser dois médicos, um médico pode ser dois médicos, desde que tenha competência de horário, ou um médico e técnico científico, junto, e a mesma coisa do professor. O professor pode ser dois professores, desde que tenha compatibilidade de horários, e professor com um médico técnico científico. É correto afirmar que, com relação ao regime constitucional dos servidores públicos que são estáveis após 3 anos de efetivo exercício dos servidores nomeados por cargos de provimento efetivo em virtude da concurso público, sendo, porém, condição para a aquisição de estabilidade e avaliação especial do desempenho por comissão institucional para essa finalidade. Legal. A Constituição Federal estabelece que o servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão declarada em lei, de livre nomeação ou exoneração, bem como outro cargo temporário ou emprego público, aplica-se o regime geral de previdência social. Legal. Tá vendo aqui? Isso aqui é a coisa do questão que os professores ficam comentando, que é a nova coisa que apareceu em 2019 ou 2020 do regimes gerais, né? Teve os movimentos de helicóptero, essas coisas. E aqui, normalmente, quando um caninha é estável, ele está no regime próprio, RPPS. Daí ele é um estatutário de RPPS. Mas os de comissões, que são os de comissão, que são chefinhos, que podem ser nomeados de livre nomeação, eles são pessoas que são contratadas pela própria administração pública, os diretores, pelos governadores, para ter um cargo tipo administrativo. Daí esses caras são os caras que contêm. São os caras. Ah, esquece, não quero mais comentar sobre isso não. Esses caras de livre nomeação que são chefinhos eles estão no RGPS, tá? O ômega, servidor público efetivo que, por ser considerado vocacionado ao exercício de funções políticas, candidato foi eleito para ocupar o cargo de vereador na Câmara Municipal. Na fase antecedente à diplomação, observou-se que as atividades da Câmara acontecem em horário não coincidente com o período de que desempenha suas funções como servidor público, considerando a situação hipotética disposto na Constituição Federal, assinala a alternativa correta. O servidor poderá exercer a função de vereador e servidor público efetivo de mandato cumulativo, bem como receber ambas remunerações, mas isso, é claro, o cara está falando aqui que não coincide com o período em que desempenha. Isso aqui está falando, tipo, a opção certa aqui é meio confusa o enunciado, mas o que está escrito aqui está totalmente certo. Se tiver uma compatibilidade de horários, o cara pode trabalhar ao mesmo tempo. Mas isso é só no caso de ser um cara vereador. Nos trabalhos políticos de vereador, o cara pode trabalhar ao mesmo tempo como servidor público. Daí ele ganha os dois. Só que daí depois do vereador, no cargo de político mais alto disso,
tipo um governador ou vice-governador, o cara não pode trabalhar nos dois, mas ele pode escolher a remuneração que ele vai ter entre dos cargos. Tem um comentário, um professor me falou uma vez que essas coisas, esses casos existem mesmo, é meio estranho, mas existem mesmo. É tipo assim, um carinha, ele é, ele vai lá e tem um trabalho de juiz, advogado, ou seja, um trabalho que ele público muito bom, mas ele também ganha, ele se candidatou politicamente para ser um cara de um município, um vice-governador de um município lá que ele mora ou mora. Daí, a coisa é que o governador desse município pequeno que ele é advogado, que ele ganha menos do que lá, do que ser advogado lá. Vai, agora eu digo, ele era advogado do tipo do estado. Advogar, ele trabalha por ser um advogado do estado. Ou ele trabalha federal ainda. Ele trabalha lá no ente federativo como advogado lá do município dele. Então, tacou? É coisa que o município ganha menos do que os trabalhos do Estado, mesmo que sejam o mesmo trabalho, né? E o Estado ganha menos do que o federal, mesmo que seja o mesmo trabalho, sacou? É basicamente, isso não é regra, não está escrito em lei, mas é basicamente isso que acontece. O advogado federal ganha mais do que o advogado estadual e o advogado municipal, sacou? Daí, nesse caso aqui, o carinha ele trabalhava como advogado estadual e ganhava mais do que o governador do municípiozinho. Então ele podia escolher continuar trabalhando como governador, ao mesmo tempo não precisa, mas ele ganhava ainda as coisas, os valores do advogado estadual. Eu não devia comentar, mas eu continuo comentando, droga. Em relação à administração pública, inconforme disciplinado na Constituição Federal, assinada pela alternativa correta, é garantido ao servidor público civil o direito de livre associação sindical, assim como o direito de greve, que será exercido em termos de limites definidos em lei. Daí, essa coisa que eu comentar, os professores falam assim muito é que o servidor tem direito à greve. Só que a coisa é que na lei administrativa e um pouco eu não sei se está direito escrito na Constituição Federal, mas o, o, o servidor não pode incitar greves no trabalho dele e nos trecos sindical, mas ele pode aderir a elas fora do trabalho, sacou? Próximo, nos termos da Constituição Federal, é correto afirmar que na administração pública a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração pública direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, dos detentores de mandato eletivos dos demais agentes políticos e os preventos, e os proventos, pensões em outra ou outras espécies de remuneratório percebidas cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal em espécie. Dos ministérios, tem mesmo isso aqui, cara. Os poderes têm que receber as mesmas coisas, mas tem caras que são considerados mais importantes, tipo de federal, estadual e municipal. Aqui, ó, um dos ministros do Tribunal Supremo Tribunal Federal e tem como limite dos municípios subsídio do prefeito. Federal para município. Próxima, considere a seguinte situação hipotética. No município de Itapevi, a contratação de profissionais da área de saúde está condicionada à proibição de acumulação remunerada de cargos e empregos quando a jornada de trabalho é superior a 60 horas semanais. Nos termos da jurisprudência afirmada pelo Supremo Tribunal Federal, esta condicionante é inconstitucional, uma vez que não existe tal requisito na Constituição Federal, e o município não pode criar restrições para o acúmulo de remunerado de cargos ou empregos públicos privativos de profissionais da área de saúde. Interessante. Se o município do Sertãozinho pretender criar por meio de lei e atendendo a todos os requisitos constitucionais, cargos de comissão a serem preenchidos por servidores de carreira, poderá fazê-lo desde que destinados apenas à distribuição de direção, chefia e assessoramento. Ou seja, as duas questões estão relacionadas aqui, as duas questões anteriores. Primeiro, o município não pode mexer nas coisas de empregos públicos de saúde, mas eles podem mexer em fazer regras aqui, as leis municipais deles, para cargos de comissão e os cargos de chefia que são do RGPS, mas não dos públicos, né? Legal.
próximas questões, as últimas, 6 últimas questões. Essa aqui deve ser só questões das emendas novas de 2019 e 2020. Vamos da última para a primeira. Ao tratar da administração pública, a Constituição Federal determina que a autonomia gerencial, orçamentária e financeira, o GOF, dos órgãos e entidades de administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato a ser firmado entre os seus administradores e o poder público, que tenha por objeto a fixação de membros de desempenho para o órgão da entidade cabendo à lei, entre outros, dispor sobre o prazo de duração do contrato. Confuso. No que se refere ao regime próprio da Previdência Social dos servidores, RPPS, né, dos titulares, conforme entrada na emenda de 2019-103, na alternativa correta, é assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes em caráter permanente o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei. De novo, é assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes em caráter permanente o valor real, conforme critérios estabelecidos. Reajustes para o valor real, tá? Próxima questão. Nos termos da Constituição e da emenda 2019, os proventos de aposentadoria não poderão ser inferiores ao valor mensal do salário mínimo ou superiores ao limite máximo. Menores do salário mínimo, superiores ao limite máximo, estabelecido pelo RGPS. Artigo 38 e emenda. Passou a vigorar com alteração ao importante, diante de tal dispositivo constitucional, assinalada correta. Não pode ser segurado de regime próprio, RPPS, de Previdência Social, permanecerá afiliado a esse regime no ente federativo de origem. Deixa eu ver. Bom, aqui no meio que não tem o cargo, mas se o cara tá. É assim, se uma hipótese de um segurado for para outro ente federado, mas lá não tem um RPPS, um regime próprio para ele se vincular, filiar, ele continua sendo vinculado com o de origem dele. De acordo com a CF de 1988, imagine a seguinte situação hipotética. O servidor federal, após ser exerce a função gratificada por 8 anos. Alega o referido servidor que deve incorporar aquela vantagem remuneratória. Ele poderá? Poderia? Não, isso está errado. Tem essa coisa aqui tem essa coisa, né? Que os professores comentam muito que existem vínculos especiais, quer dizer, existem gratificações especiais dependendo do trabalho dele, tipo insalubridade, gratificação de um trabalho de comissão, de chefia. Daí essas coisas parece que antes dava para, depois de ficar uns 5 anos no trabalho, essa gratificação poderia ser mantida, mas não. Agora não, isso não é mais certo. Tipo, você não está mais trabalhando nesses trabalhos, tá? Daí, ele poderia? Não, pois é vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário, sacou? Ou vinculadas no exercício de função de confiança ou cargo em comissão e remuneração do cargo. Ou seja, se você era chefinho, mas parou de ser chefinho, você perdeu a sua gratificação de chefe, sacou? Você não pode continuar com ela, não. Tivemos a importante reforma da Previdência dentre as alterações trazidas pela emenda constitucional. Aplica-se ao agente público ocupante exclusivamente de cargo em comissão declarada em lei de livre nomeação e exoneração de outro cargo temporário, inclusive mandato eletivo ou de emprego público regime de RGPS. Legal. E acabou. Acabamos as questões de contoral. Acabamos antes de 1 hora. Obrigado. As próximas que eu vou tentar fazer são as questões de... Deixa eu ver... De normas. Vamos ler as normas. 58 minutos. Ok. Quantos foram isso? Umas 61 questões?